Início agora a mesa 4, alinhamento em relação à arquitetura corporativa. Convidamos Alexandre Coutinho, formado em tecnologia em processamento de dados e pós-graduado em segurança da informação e governança de TI. Nos últimos 4 anos tem ampliado seus conhecimentos no segmento de arquitetura corporativa, de forma a aplicá-los na governança de TI, na governança corporativa e na gestão estratégica como foco em organizações públicas. Na arquitetura EPING é responsável por criar um modelo que reforce a interoperabilidade entre dados, processos e sistemas em órgãos públicos. Convidamos também Fernando Guebara Filho, ele é consultor executivo em processos de normalização internacional, é participante da comunidade de normalização internacional desde 2006, especializado na área de normas internacionais de tecnologia da informação. Atua diretamente como coordenador e chefe da delegação brasileira para a Comissão Espelho de Normas Internacionais de Computação em Nuvem da Associação Brasileira de Normas Técnicas e como membro e delegado brasileiro nas Comissões Espelho de Engenharia de Software e Sistemas e como membro e chefe da delegação brasileira na Comissão Espelho de Governança e Gestão de TI. Estaria presente conosco também o diretor do The Open Group, Roberto Severo, mas não pôde comparecer ao evento. Em seu lugar, será convidada a debatedora Vanessa Nunes. Ela é doutora em Engenharia de Sistemas e Computação pela COP UFRJ e atualmente desenvolve projetos e pesquisas nas linhas de arquitetura corporativa, engenharia de software, gestão de conhecimento, gestão de contexto, colaboração, análise de processo e transparência organizacional. Também como debatedor, Márcio Rodrigo Braz, convidamos à mesa. Ele é bacharel e mestre em informática pela Universidade Federal do Paraná, onde desenvolveu pesquisa na área de métricas de software. Atualmente ocupa o cargo de diretor na Secretaria de Fiscalização de TI, no Tribunal de Contas da União, atuando desde 2008 como auditor federal do controle externo. E o nosso moderador, convidamos à mesa, Wilton Mota, ele é superintendente de operações do SERPRO, é geógrafo graduado pelas Faculdades Integradas UPS, é especialista nas áreas de análise de projetos de sistemas pela GFI, consultoria e treinamento, bem como em suporte e gerenciamento de redes de computadores. Ingressou no SERPRO em 86, coordenou importantes trabalhos voltados para as áreas de infraestrutura e atendimento a sistemas estruturantes do governo federal, estadual e municipal. Recentemente, ocupou o cargo de diretor de operações da empresa. Por favor, Wilton. Senhores e senhora podem tomar seus lugares à mesa. Ao moderador, o superintendente de operações do SERPRO, Wilton Mota. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso recebê-los aqui no SERPRO, principalmente para discutirmos acerca de um tema onde o SERPRO está inserido completamente, não só por ser uma empresa pública, mas pelos sistemas desenvolvidos onde agrega exatamente o cidadão, a sociedade, o Estado, o governo, né, de um modo geral, até porque algumas metas de governo são executadas também pela tecnologia. E, para suportar tudo isso, a gente realmente tem que ter um bom mapeamento, tem que ter uma estrutura onde haja a integração da tecnologia com pessoas. Eu digo sempre que é muito mais fácil você integrar pessoas, muito mais difícil, aliás, integrar pessoas do que tecnologia, né? Tecnologia é muito mais fácil, arruma uma ferramenta, daqui a pouco está tudo integrado. Mas integrar pessoas, a gente tem uma dificuldade muito grande. Isso não é diferente quando a gente fala também em sistemas distribuídos em ministérios. Quando se discute interoperabilidade, se discute EPING, escrever algo que determine essa integração, ou que facilite essa integração, ou que dê o método para que haja integração, é fácil. Mas quando vai-se, de fato, integrar os sistemas, você tem a dificuldade,
ou por interesse pessoal, ou por a impossibilidade de você realmente utilizar uma tecnologia ultrapassada com outra, apesar do que isso é muito fácil de ser superado, né? A gente sente a maior dificuldade mesmo com relação às pessoas abrirem mão do conhecimento que está ali naquele ministério e dizer, esse é o meu conhecimento, esse é o meu sistema. E o que a gente vê nas discussões aqui dá um direcionamento totalmente diferente, onde a gente tem que pensar no cidadão, né? Eu vejo aí algumas cidades que a gente implantou, acendeu algumas cidades com Wi-Fi, que, se você visitar qualquer cidade do Brasil, por menor que ela seja, você tem um cybercafé, você tem algum ponto de acesso à internet. O que você não tem, de fato, é a informação. E a informação nem sempre vai só com o discurso da inclusão digital. Vai também com o conhecimento. E o cidadão, que às vezes necessita de um dado, ele não está mais na idade de ficar treinando para aprender TI. E nós poderíamos utilizar órgãos como o Correio, como o Banco do Brasil, utilizar a estrutura que nós temos para serem o facilitador, né, para ser o facilitador desse cidadão que está na ponta. Uma certa vez eu visitei uma cidade no interior do Maranhão, vocês certamente não vão conhecer, chama-se São Pedro dos Crentes, onde o prefeito pagava uns R$2.000 na época, isso há 8 anos atrás, para ter os relatórios impressos da internet sobre convênio, porque simplesmente o consultor que o atendia ele garantiu que na prefeitura não tinha como colocar um circuito que desse acesso à internet. Então ele pegava tudo aquilo, todos os dias, o que tinha de impresso, para verificar que convênio ele podia ter acesso. E a gente resolveu isso naquela época com a US Robótica, que a gente colocou para ele, falou, faz um acesso de escada aí e você já tem acesso à internet com facilidade. Então, essas coisas também, quando a gente pensa em gestão, se a gente não vê a necessidade que está lá na ponta, às vezes é muito mais simples do que aquilo que a gente imagina aqui em Brasília, ou São Paulo, Rio de Janeiro, né? Onde a gente tem, de fato, uma infraestrutura que suporta a tecnologia. Na ponta nem sempre tem isso, às vezes é o conhecimento. É alguém que vai lá e diz, olha, esse acesso você consegue achar na internet, já tem esse dado você não precisa ficar pagando por ele. E o Alexandre foi muito feliz aí nessa apresentação sua, certamente nos trará algumas respostas. O que a gente tem que ter de infraestrutura básica para suportar tudo isso? Boa sorte a você e a todos nós quanto à apresentação. Boa tarde. Novamente agradeço a participação de todos, a presença, principalmente da mesa, né, que está para discutir aqui o trabalho que a gente deu início, que é a construção de um modelo que dê sustentação à governança e à interoperabilidade prevista na EPING. Vocês viram aí na apresentação anterior do Gutenberg, ele tratou de alinhar ações existentes aos pilares da governança corporativa. Essas ações foram ações levantadas pelo grupo ou apresentadas durante as oficinas, as 6 oficinas que aconteceram entre o primeiro e o segundo fórum, que é hoje, né? E ele apresentou essa figura que tratava dos princípios da governança corporativa, daqueles elementos em volta dos princípios aí, que são as ações que foram levantadas, e colocou planejamento estratégico, arquitetura corporativa e COSO em volta disso tudo aí. Nos estudos que a gente tem realizado, a gente verificou também, paralelamente, o alinhamento das ações relacionadas à arquitetura corporativa, relacionadas ao uso da arquitetura corporativa e o alinhamento a essas mesmas ações que foram apresentadas anteriormente, tá? E o resultado que a gente obteve foi essa tabela aí. Na parte de cima ali desse quadro, vocês estão vendo aqui essas ações aqui na vertical e os blocos do metamodelo, que eu vou falar desse metamodelo e dos blocos dele daqui a pouco, mas já antecipando que grande parte das necessidades que existe, na realidade, um grande alinhamento entre esses blocos do metamodelo de arquitetura corporativa e as ações que foram
elencadas e estudadas, né, e apresentadas durante as oficinas. Então, a gente concluiu que um modelo de arquitetura corporativa poderia dar resposta a essas necessidades, né, tanto de interoperabilidade quanto relacionadas à governança corporativa. E já fomos questionados agora há pouco, que não só a governança, mas questões de engenharia social, né, de ciências sociais, ciências políticas também poderiam ser consideradas aí. Bom, então, dado este estudo inicial, né, de que a arquitetura corporativa poderia dar resposta a essas necessidades, a gente começou a elaboração de um modelo, que já é uma atividade, a quarta atividade do Grupo de Governança Corporativa, que teve início em dezembro de 2014 e vai até novembro de 2015, está em andamento, mas a gente já tem uma proposta, né, que, inclusive, é fruto a ser debatido aqui durante essa mesa, que é esse metamodelo de conteúdo de arquitetura corporativa, e ele visa facilitar a integração transversal de dados no setor público, né? Essa história toda começou em função disso, da interoperabilidade de dados, processos e sistemas governamentais, a fim de que seja provido um melhor serviço de governo eletrônico para a sociedade. Permitir a disponibilização de informações estratégicas para auxiliar a tomada de decisão e alavancar a governança corporativa. Então, é preciso que as organizações, de fato, se autoconheçam, né, conheçam a si próprias bem, e a dependência dela com demais organizações, para que tomem decisões acertadas com relação à gestão ou à governança daquelas organizações. Atender aos princípios básicos da governança corporativa. A gente já teve a palestra anterior que falou dos princípios, a palestra 2 também eu já apresentei esses princípios. Ampliar o controle sobre a infraestrutura operacional do órgão. Então, se a gente está falando de serviço de EGOV, né, governo eletrônico, a gente está falando de infraestrutura de TI também. E é preciso que a gente amplie esse controle sobre essa infraestrutura do órgão. Na realidade, o modelo vai até um pouco além, propondo também controle sobre órgãos, sobre infraestrutura não TI. A gente vai ver isso lá. Reforçar o alinhamento da TI aos direcionamentos e objetivos estratégicos das organizações públicas e as necessidades de negócio. Então, isso já foi muito discutido aqui, né? Necessidades de negócio para órgãos públicos dizem respeito à entrega de serviços ao cidadão. E a gente tem que ter a infraestrutura de TI muito bem alinhada a essas necessidades de cada organização, do governo como um todo. Melhorar o mapeamento das necessidades para a prestação dos serviços. Essas necessidades vêm, as necessidades de negócio, né? E necessidades internas para que melhores serviços sejam prestados. Mas o que é arquitetura corporativa, né? A gente tem algumas definições aí, mas, basicamente, a arquitetura corporativa ela é uma matéria na qual que permite que você mapeie a sua organização, o seu negócio, com todos os seus componentes. Esses componentes passam pelas necessidades de infraestrutura de TI, pelas necessidades de levantamento de dados, pelas necessidades de negócio, enfim. Você consegue, por meio dessa matéria, mapear todos esses elementos que compõem a sua organização e alguns frameworks de arquitetura corporativa disponibilizam artefatos, métodos para que esses levantamentos sejam realizados. Tá? Uma questão interessante da arquitetura corporativa é que esse enterprise, né, de enterprise architecture, ele pode ser visto de diversas formas. Você pode enxergar uma organização como sendo um departamento dentro de um órgão de governo, por exemplo.
ou pode ser um conjunto de órgãos de governo interligados, ou pode ser até mesmo todos os órgãos de governo integrados que constroem aqueles serviços governamentais. E uma outra questão bastante interessante, que a gente vai ver adiante, é a possibilidade de você verificar a necessidade de inter-relação existente entre esses órgãos ou esses blocos de construção que você enxerga dentro da arquitetura corporativa. Tradicionalmente, os frameworks de arquitetura corporativa trabalham com 4 níveis, ou 4 domínios. Tá? Um domínio de arquitetura de negócio, que trata lá da estratégia de negócio, como é que a sua organização trata os processos-chave, a cadeia de valor para atender aquele negócio. A arquitetura de aplicações, né, são sistemas de aplicação e os relacionamentos com os processos de negócio que estão na camada de cima. A arquitetura de dados, que trata dos ativos de dados que são tratados por essas aplicações, ou, em última instância, dos processos automatizados, né, por essas aplicações. E a infraestrutura de tecnologia, a infraestrutura tecnológica, que dá sustentação a todas as camadas anteriores. E aqui eu já apresento o modelo proposto, ou o metamodelo de conteúdo proposto, que ele amplia um pouco essa visão de 4 camadas dos frameworks tradicionais de arquitetura corporativa e traz para uma visão que a gente entende mais clara de tudo aquilo que foi dito entre hoje pela manhã e agora início da tarde. Né? Então, a camada de negócio, a princípio, trata de quê? Do negócio de cada organização, ou seja, da preocupação dos serviços prestados para o cidadão, da sua cadeia de valor, da cadeia de valor da organização. A estratégia, ela, a partir das necessidades de negócio daquela organização, é que a estratégia tem que ser definida. Né? O governante, o corpo governante, ele tem que enxergar, olha, minha organização é criada para isso, para atender o público, e eu tenho que definir a minha estratégia de acordo com os interesses dos stakeholders, entre eles o cidadão. Uma camada de processos e outra de projetos e riscos e conformidade aqui. Talvez a gente não tenha citado muito a questão de projetos durante esse evento hoje, mas projetos também são processos, né? Você tem processo para gestão de projetos, como tem processos para gestão de riscos e conformidade, que também foi muito citado aqui, tanto pela manhã quanto pela palestra anterior. E a parte de recursos organizacionais, que tratam de tecnologia da informação, estrutura física e competências. Competências também foi muito citado durante o evento hoje. A gente tem que valorizar os conhecimentos e habilidades dos atores, dos componentes de cada organização. A parte de infraestrutura física não foi muito citada, mas diversas organizações têm necessidade de controle de infraestruturas não TI. Né? E a parte de tecnologia e informação, que está bastante relacionada, obviamente, com essa questão da interoperabilidade entre dados e sistemas de governo. Né? E os projetos que vão entregar novos processos, nova infraestrutura, ou nova necessidade de capacitação de pessoas, enfim, que vão sustentar todas as demais necessidades da organização. Então, a ideia aqui, costurando isso tudo, é que esse metamodelo servisse como referência para que cada organização de governo adotasse esse metamodelo como uma referência para levantamento das suas necessidades internas e para as necessidades também de interoperabilidade com outros órgãos de governo. Uma coisa comum existente entre a interoperabilidade de dados e a governança é o quê? Você precisa de dados, você precisa tratar dados e gerar informações que subsidiem tanto os aspectos da governança como da gestão,
como também para a troca dessas informações aí entre órgãos de governo, para que, no final das contas, os serviços sejam de melhor qualidade, né? Um exemplo, então, aqui, dentro desse metamodelo e das entidades possíveis, por exemplo, no bloco de negócio, você tem lá entidade cliente, serviço e nível de serviço. Enxerguem essas caixinhas como listas mesmo. Eu tenho uma lista de cliente, uma lista de serviço, uma lista de nível de serviço, ou seja, tem um nível de serviço associado a um serviço, esse serviço tem uma associação com componente de infra, que está associado à entidade de dados, que está associado a um componente de aplicativo. Eu posso ter um determinado projeto para entregar para um determinado órgão, por exemplo, um novo ator vai exercer um novo papel, esse ator tem que ter um determinado conhecimento. Então, o interessante aqui da arquitetura corporativa é que você pode fazer a vinculação entre cada um desses componentes. Então, a gente não está falando só de dados, entidade de dado de aplicação. A gente está falando de uma necessidade que vem lá da entrega de um serviço, que passa por um plano estratégico, que tem uma vinculação forte com a missão da organização, aquela visão. E isso aqui, a Vanessa escreve sobre isso no blog, permite, além disso, facilitar a disponibilização dessas informações, né, para a sociedade ou internamente em cada organização. Ou seja, facilita a transparência também necessária para que os interessados no serviço de governo tenham a visão, obviamente, a visão necessária para que eles tenham, né? Talvez eles não tenham necessidade de enxergar todas essas relações internas como cidadão, mas um gestor ou um governante certamente pode ter essa necessidade, e aqui a gente traz essa possibilidade. Aqui, clarificando um pouquinho, né, essas relações, então, um serviço, por exemplo, consome um componente de infra, um plano estratégico define um projeto cria ou altera um serviço, e por aí vai, né? Então, aqui, acho que fica claro aí a possibilidade de relações entre esses diversos componentes. E aqui o exemplo de interoperabilidade, em que a gente tem aqui um órgão X que disponibiliza um determinado serviço para o cidadão, mas ele precisa de um componente de aplicativo que se encontra em um outro órgão. E aí tem que existir essa troca, né, essa negociação aí entre ambos os órgãos para que essa interoperabilidade realmente ocorra. Então, espero que tenha ficado claro, né? Eu tenho pouco tempo para apresentar essa ideia, mas assim, então a ideia é que cada organização tenha um método, uma forma semelhante ou única de mapeamento, né, de suas entidades, dos componentes daquela organização, e aí fica mais fácil a gente enxergar como é que esses componentes se relacionam, tanto dentro de cada organização, quanto entre organizações, a fim de prestar melhores serviços para o cidadão. Aí aqui eu repito, né, aquela apresentação, aquele slide anterior, já mostrando aí, vocês já entendem mais um pouquinho aí como é que funciona cada bloco do metamodelo, e aqui o alinhamento de cada bloco a todos aqueles princípios e ações que foram apresentadas ou aconteceram durante os eventos anteriores. Que conclusão a gente chega, né? O uso da arquitetura corporativa ele está relacionado à maior parte desses princípios e ações de governo que estão voltadas para essa melhoria de serviços, também para a gestão e para a governança das organizações. E o uso dessa arquitetura corporativa vai facilitar substancialmente essa integração de dados, processos, serviços entre as organizações. Bom, é isso. Acho que a gente pode partir para as perguntas e talvez detalhar um pouco mais e validar ou não
esse modelo. Esse é o nosso objetivo aqui. Obrigado. Temos aqui já 3 perguntas, mas antes, eu queria tecer alguns comentários, trazendo aqui também algumas experiências boas do governo, do Estado, na verdade, né? Porque são sistemas já antigos e que já estão implantados. Eu pegaria aqui, por exemplo, o passaporte hoje, eu diria que é uma boa referência para a gente ter com integração com o cidadão, onde você pega um caso de 10 anos atrás, onde nós tínhamos uma fila imensa para tirar um passaporte, uma dificuldade, onde você hoje consegue agendar com facilidade a retirada de um passaporte. A mesma coisa é o Sinesp. O Sinesp Cidadão, que a gente acabou de lançar, ele mostra também essa integração do cidadão com o Estado. Foram recuperados mais de 100 mil carros com aquele sistema, onde o cidadão, via celular, identifica um carro roubado na porta da sua casa ou numa rua, e aí ele consegue, via celular, já identificar se aquele carro é de fato roubado e tomar uma ação imediata. Eu diria que base de dados o governo tem demais. O que falta, de fato, é a interoperabilidade. Essa tal de usar a estrutura, usar uma nuvem, quem sabe, para ter a informação do cidadão em tempo ágil, em real tempo, né, em tempo real. Eu faria até uma comparação assim com as disciplinas, se a gente pegar, por exemplo, o sistema de transplante do SUS. Eu estou passando por um caso onde precisa de um transplante em minha família, e eu estou vendo a eficiência do Estado. O exame que minha esposa fez para detectar a leucemia, no dia que a gente escolheu com o médico, ele falou, vamos fazer no hospital de base, que é muito mais rápido, e você tem de imediato a resposta daquilo. Tá, depois, para a gente saber qual era o doador, a gente teve uma integração com o Banco Internacional e conseguiu um doador nos Estados Unidos. Agora, se me perguntarem, você está acompanhando isso? Não, eu estou morrendo de ansiedade, porque não tem nenhuma ferramenta, eu, enquanto cidadão, acompanhar como está o processo. Agora, eu tenho uma ferramenta para acompanhar como é que está a transferência do meu carro, eu tenho uma ferramenta para acompanhar como é que está o meu processo na justiça, mas eu não tenho uma ferramenta para acompanhar a vida de uma pessoa, para saber se o processo está andando ou não. Eu fico dependendo do médico, da sua boa vontade. E você, como não conhece, é um assunto que eu sou totalmente ignorante nesse tema, eu também fico intimidado de ficar ligando para o médico todos os dias para São Paulo, para o Albert Einstein, para saber como é que está o processo. Mas eu sei que tudo isso está ocorrendo no governo federal, no Estado brasileiro. Só falta aí a integração com o cidadão. E tem outras práticas também de subtração de custos que a gente poderia fazer, de uso compartilhado de recursos. A gente pega aqui a Infovia, em Brasília, uma estrutura pronta que eu diria que é a melhor rede do Brasil, do ponto de vista de recuperação de erro e de disponibilidade. E que todo mundo utiliza e a gente não tem uma rede para cada um. Mas se você pegar o backbone de cada ministério, cada um tem o seu. E um custo ali que poderia ter um único backbone compartilhado, já que é uma rede de governo. E vai mais longe, se você pegar em cada ministério, você vai ter uma política de segurança. Nós poderíamos ter uma política única de segurança do Estado, que isso facilitaria a interoperabilidade. Porque eu bato de cara ali na segurança, quando eu chego e promovo uma interoperabilidade, quero promover uma interoperabilidade. Porque onde é que o cara se esconde para dizer que não dá para integrar? Eu sinto muito, mas eu tenho aqui uma norma de segurança, que é interna, que não é lei, e que não permite que eu tenha essa interoperabilidade com você, portanto, a informação só pode ir até aqui. Bom, mas a informação é minha, do cidadão, mas eu não consigo. Só que o cidadão na rua, ele consegue cruzar o teu Facebook, e se ele souber o nome do teu condomínio, só pelo Facebook da tua filha, que ele sabe que você tem 3 filhas, numa idade mais ou menos aproximada de entre 10 e 15 anos, e sabe que ela uma é morena, outra é loura, ele consegue chegar na tua casa sem mais nenhum esforço. E fazer um sequestro, ou fazer alguma coisa contra você, só pelas fotos que você ali colocou e disse que morava num condomínio tal ou na quadra tal. E a gente tem tanta informação que a gente podia cruzar e dar essa resposta rápida ao cidadão. E tanto, a competência nossa de criar é muito grande do Estado, dos funcionários do Estado. Eu descarto completamente essa coisa. O Estado é incompetente, muito pelo contrário. Só que a gente faz as coisas muito internas. Se você pega um site da saúde, precisa de um médico ir lá e te ajudar a navegar no site. Isso vale para qualquer site. Você se perde, você fala, cara, não consegui entrar aqui para saber onde é que eu pago a inscrição da faculdade. Por quê? Porque quem fez foi um analista ali da área de saúde ou da área de educação que
Para ele está ótimo, mas para o cidadão não. Então, acho que a gente tem que, de fato, repensar essa coisa de como promover essa integração da sociedade com os sistemas de governo, criando interfaces muito mais amigáveis, criando possibilidades, como é o caso da nuvem, né, que você pode ter ali todo o teu histórico, e quando você vai na Receita Federal ou em qualquer outro órgão que você precise de uma declaração ou de um documento, você na própria nuvem diz, eu vou entrar aqui na nuvem, já vou arrastar para a tua caixa e você vai estar aí com todos os meus dados. Isso poderia ser feito a toque de caixa, que a gente faz isso para a gente. Se você for nos órgãos, a gente tem sistemas aí excelentes, Comex é um, Imposto de Renda é outro, e outros. O Ministério da Agricultura tem um lá do controle, chip no boi, que é sensacional. Mas eu acho que é muito voltado para o nosso problema, e não para o problema do cidadão. Eu vou abrir com as perguntas, né? Eu vou pular as perguntas e vou, Alexandre, primeiro pedir que cada um emita o seu parecer acerca da apresentação e até contribua aí com mais informações. Primeiras damas, né? Oi. Primeiro, obrigada pelo Marcos por me colocar essa mini bomba aqui de surpresa para entrar aqui, mas é em grande parte porque eu já venho desde a academia e continuo ainda com meu pezinho lá, trabalhando em pesquisas com arquitetura corporativa e, mais fortemente nos últimos anos, como implantar transparência através do uso de arquitetura. Então, acho que o convite vem em grande parte por isso. Na quarta oficina que teve aqui, alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de falar um pouco disso, e de como muitas pessoas ainda têm a visão de que implantar transparência significa ter muito mais trabalho pela frente. Quando você pensa em arquitetura corporativa ou num nível mais técnico, arquitetura de informação, eu quero, na verdade, criar modelos que me permitam entender a informação, especificar serviços e sistemas que, de fato, me deem respostas, eu consiga fazer perguntas e essas informações me deem respostas. Quando eu coloco a transparência como um conjunto de requisitos que eu preciso implementar, como acessibilidade, como nível de sigilo, como entendibilidade, como é que eu vou escrever essa informação para o tipo de público específico que vai ler. Então, eu começo a estabelecer o tipo de modelo e a relação entre os conceitos que estão nesse modelo para fazer qualquer coisa, para a governança, para a gestão, para a transparência, para desenvolver o melhor software, para fazer interoperabilidade, para conversar um governo com o outro. E aí a gente vem trazendo isso bastante da academia, porque, bom, não sou tão velha assim, mas na época que eu fiz a graduação, você nem sonhava em ter esse tipo de discussão lá. Você, no máximo, via alguns assuntos de análise em algumas disciplinas, para quem é da área de TI, tá? Oriundo mesmo de sistemas de ciência da computação. Isso foi mudando ao longo dos anos, tanto é que vários cursos de informática e ciência da computação hoje são chamados de cursos de sistemas de informação. Justamente porque, quando eu cheguei lá no meu mestrado, e principalmente quando eu fui para o meu doutorado, eu me deparei com a situação de que, poxa, TI não era exatamente o meu problema, né? TI era uma questão que eu tinha que pesquisar, testar a melhor solução e implementar aquela melhor solução. A questão é, aquela solução servia para alguma coisa? Ela dava a informação que o sujeito precisava, seja ele qual for? Né? Então, você gostava muito de desenvolver lá software, mas, depois de um tempo, eu fiquei assim, mas eu vou desenvolver software para quem? Né? E aí você começa a dar uma importância muito grande para a fase de análise e de entendimento de negócio. E aí não é à toa que, hoje em dia, muita gente de TI foi para a gestão de processos, porque agora eu preciso entender como as pessoas trabalham para poder desenvolver o melhor software. E, mais recentemente, a ideia de que tão importante quanto gestão de processos é a gestão dos dados. Não adianta também eu entender como as pessoas fazem as coisas, ou, mais especificamente, quando você olha fluxo de atividades, é o que elas fazem, mas como que elas manipulam as informações para executar aquelas atividades que estão lá no fluxo de caixinhas e bolinhas. Né? E aí, para mim, a arquitetura corporativa ela é muito mais do que um instrumento para a TI. Né? Você faz transparência não só para o gestor, mas para o gestor dar transparência para o cliente dele. Eu, no caso de uma empresa pública, para a sociedade. Né? Então, a transparência para fazer transparência. Então, eu acho que é bastante por aí, e eu venho vendo isso agora em diversos cursos de pós-graduação. Hoje já existem cadeiras específicas para arquitetura corporativa, e eu espero, no futuro, ver na graduação já
cadeiras voltadas só para discutir o aspecto de dado como conceito, e não como eu tive banco de dados 1 e 2, onde eu aprendi a fazer SQL. Né? Essa é a parte tecnológica, e isso daí a gente aprende fazendo TI. Né? Agora, a questão de modelagem conceitual, de entender conceitos como ontologias, que ainda é uma coisa, né, difícil de entender, a relação entre essas informações, eu acho que isso que realmente é o tchan do negócio, é o que vai realmente trazer a relevância. Não eu abrir o site como eu abro hoje, das instituições, dos órgãos públicos, não que não seja uma informação relevante, ela é, mas é muito pouco, eu acredito ainda, e olhar que João ganha X reais. Isso não é um dado para mim que me dê uma informação que me ajude a pensar, ou raciocinar, ou tomar alguma decisão com relação àquilo. Eu preciso saber mais coisas, relacionar essas informações. Quem é essa pessoa? Que projeto ela trabalha? Aonde ela trabalha? Esse cargo está relacionado a esse valor? Por que razão? E aí você começa a entender aquelas coisas. E aí vai naquela roda de 3 palavrinhas mágicas que a gente já aprende desde a época que começa a estudar essas coisas, que é o dado que vira informação, que vira conhecimento. E aí a arquitetura corporativa, na minha opinião, vem para fazer isso. Né? Eu olho aquele bando de dados soltos em milhares de tabelas, e quando eu começo a relacionar essas coisas entre si, eu começo a gerar informação, e aí quando eu começo a botar sistemas que vão permitir manipular e mexer naquelas informações, aí as pessoas começam a pensar e gerar conhecimento, tomar decisões e, de fato, participar. É isso. Vamos ouvir agora o Márcio. Obrigado. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer ao Marcos Vinícius e ao Alexandre pelo convite para que a gente do TCU pudesse participar. E assim como a Vanessa, eu também estou numa fria, né? Porque quando a gente recebeu o convite, eu confesso que a gente teve uma certa dificuldade de definir quem seria a pessoa mais adequada para vir participar do debate em relação ao tema. Então, a arquitetura corporativa não está definitivamente em uma das minhas especialidades. Eu até fico envergonhado, só temos especialistas aqui no tema, na mesa, e eu sou um neófito no assunto. Então, assim, eu vim com muita expectativa de conhecer mais o que vocês têm chamado por arquitetura corporativa, e, em especial, no que ela vem colaborar na implementação da governança pública. Eu participei de um dos eventos anteriores, de uma das oficinas, e eu vi toda a comunidade do EPING discutindo governança corporativa. E a minha primeira surpresa foi, né, porque o EPING é uma comunidade que sempre discutiu interfaces, especificações de conectividade de sistemas, e está discutindo governança corporativa, né, um ambiente bastante ligado à TI, né, e está capitaneando essa iniciativa. Então, uma iniciativa que eu vejo que é bastante ousada, né, e que merece aí todo o nosso reconhecimento. Então, eu só tenho 3 comentários breves. Na verdade, o último é até uma pergunta que eu vou deixar pipocando para o Alexandre. A primeira, a respeito do tema integração, a gente tem lá no TCU participado de algumas comunidades internacionais que também definem normas, né? No caso, a Intosai, que é uma entidade que congrega todas as entidades de fiscalização superiores. Então, a gente trabalha em regimes de triênios, né? Cada 3 anos temos uma entrega de projetos. Então, nós estamos atualmente coordenando um projeto de governança de TI, e a China está coordenando um projeto de definição de padronização de interfaces para sistemas de contabilidade pública. Olha que interessante. Então, eles mandaram para a gente, né, um draft da proposta de norma em relação ao projeto deles, né, que definiria interfaces para como o sistema de contabilidade pública dos centenas ou milhares de entes que eles têm lá na China iriam conversar. E pediram para a gente dar opinião, né? E daí eu comentei com o secretário e comentei com ele que já na primeira reunião, a nossa impressão foi de que esse era um problema que nós, no Brasil, não tínhamos, uma vez que a nossa contabilidade pública está, em grande parte, vinculada ao CIAF. Então, o fato de a gente ter um sistema único que permite reger a contabilidade pública dos vários órgãos já nos evitou esse problema de ter que agora pegar os inúmeros CIAFs e fazer eles conversar entre si, que é um problema que a China estava enfrentando. Então, por isso que eu vejo com muita alegria iniciativas como o Processo Eletrônico Nacional, como o SEI, no sentido de que, efetivamente, a integração, a padronização, a utilização de um único sistema favorecem muito a integração, e, como vocês têm observado ao longo dos anos, ela é bastante difícil, né? Além disso,
O segundo ponto é que eu fiquei com, aí já entrando no tema arquitetura corporativa, eu senti uma certa dificuldade de entender de que forma a arquitetura ela vai conseguir apoiar efetivamente a governança corporativa, né? Eu vi o mapeamento, os blocos de construção, só que não ficou claro para mim na observação do documento, e acho que a apresentação do Alexandre já ajudou a esclarecer, era de que forma a arquitetura vem a permitir, por exemplo, maior transparência, ou combater a corrupção, ou garantir o foco ao cidadão, que tem sido um tema bastante discutido aqui. Então, houve um alinhamento, né, dos vários frameworks apresentados, né? Cada framework tem a sua visão, por princípio, por regra, e ele observa o tema da governança corporativa sob uma forma. Então, eu fiquei com uma certa dificuldade de entender qual era o propósito, né? O objetivo é construir um novo framework que alinhe todos esses, uma vez que eles estão mapeados, ou construir uma arquitetura que suporte todos esses frameworks, né? Então, essa já passando a palavra, seria a pergunta que eu teria para o Alexandre, né? De que forma é esse modelo de arquitetura corporativa? Se eu chegar hoje em um novo ministério e disser, vamos implantar a arquitetura, ela vai permitir mapear alguns processos, projetos, ela vai garantir maior combate à corrupção, ela vai garantir a segregação de função, maior transparência, de que forma ela efetivamente vai garantir assim, serviços mais bem prestados ao cidadão? Esse foi minha grande dúvida, assim, a grande questão que eu vim aqui para esse debate, talvez para tentar buscar esse esclarecimento. Obrigado. Antes de você responder, Alexandre, vamos ouvir o Fernando, que aí a gente passa para as perguntas. Boa tarde a todos. Vou fazer mais um tripeteco, né, um repeteco. Obrigado, Marcos, pelo convite de estar participando aqui com vocês. Vendo não só essa palestra, mas também as anteriores, né, e já sendo com um pouco mais de experiência do que a Vanessa, né, fica interessante para mim a gente pensar em alguns elementos do que eram áreas de TI antigamente, quando você fala, por exemplo, tenho que entender melhor o modelo de dados, eu estou fazendo isso para quê, etc, etc. Antigamente, existia uma área chamada OIM, Organização e Métodos, né, que era justamente a área de dentro de TI que fazia essa conexão, e talvez seja aí uma das sementes das equipes de arquitetura empresarial, né, que de repente se achou que não valia a pena. Então passou-se a colocar todo mundo para programar o mais rápido possível, o mais eficiente possível, e aí começam as minhas brigas com as métricas, né? Você começa a trabalhar pela métrica e não mais trabalha pelo seu objetivo, né? Então, esse é um dos pontos. Então, tem várias observações que foram feitas aqui durante o dia que me lembram de muitas dos elementos com os quais eu vim trabalhando há muito tempo, mesmo na era de mainframe, como biblioteca de códigos, né, que todo mundo achava um absurdo, tinha uma área com recepcionista, né, o pessoal ia lá dentro, um monte de fichários, ia pegar aquela fita para entregar. Hoje você faz eletrônico, né, hoje é apenas um depósito, um repositório, né, mas naquela época era físico. Mas mesmo assim o conceito em si ele ainda existe, mas a gente meio que perdeu um pouco da vontade de trazer essa experiência para o mundo atual com as novas tecnologias. Quer dizer, talvez trazer um pouco, não aplicá-la diretamente, mas trazer, porque o aprendizado daquela época também é muito importante. Tá? E aí fica essa história de, eu vou aplicar um novo paradigma na empresa ou na organização, vou tirar o nome empresa aqui, na organização, então vou mudar tudo. Não, você tem um legado a carregar, e todo o seu processo de mudança envolve também você trazer esse legado, ou trazer para o mundo moderno, ou assumir que ele é legado. Tá? Para quem também estava bem ativo na área de TI, principalmente na área financeira, na época do ano 2000, na virada do ano 2000, lembro do sistema de pagamentos brasileiro, quando ele foi implementado. Né? Que ele foi realmente algo forçado pelo Banco Central, que inicialmente as organizações financeiras foram relutantes em adotar, mas elas sabiam que o sistema financeiro tinha um problema sistêmico, né? Corria um risco sistêmico, se eles não colaborassem entre si, nada sairia. Então foi processo de muita queda de braço, mas ao mesmo tempo hoje me permite fazer uma transferência de R$500 em 1 minuto, ou menos. Né? E o problema sistêmico
tem uma ferramenta que ajuda a não deixar esses problemas aparecerem. Não quer dizer que esse problema nunca vai aparecer, não. Quer dizer que você tem uma ferramenta que vai te ajudar a detectar. Tá? Eu acho que o trabalho que o Alexandre apresentou aqui, quando eu estava lendo a documentação completa, que não é pequena, não. Né? E tem muito mais gráfico aqui do que ele mostrou. Tá? Ela tem um benefício que é de trazer do abstrato, que muita gente vê na governança, trazer ela para um nível mais próximo da como eu vou executar aquele nível de abstração. Porque eu acho que essa é uma das maiores dificuldades quando você pensa na implantação de uma governança, seja ela corporativa, seja uma governança de TI, etc., é como é que eu saio daquela abstração dos princípios e começo a aplicar ela na realidade. E o mapeamento todo feito aqui, como é que a arquitetura ela suporta os princípios e ela pode transformar esses princípios em ações. Acho que esse é o grande benefício que a gente vê nesse trabalho. Eu achei extremamente positivo o resultado que está aqui. Ao mesmo tempo, obviamente, esse é um trabalho que tem que estar sempre sendo reavaliado para ver se ele está sendo efetivo. Você começa de uma análise, né, de uma análise de pensamento, experiências anteriores, mas você não colocou isso na prática ainda. Mas, a partir do momento que você coloca na prática, você começa a aperfeiçoar o modelo, e da mesma forma que o Imping tem suas revisões anuais, né, e tem feito isso frequentemente, eu acredito que as revisões desse mapeamento e de como fazer vão ser muito importantes aí. Eu queria voltar só ao comentário do professor Souza Neto sobre o uso da 38500. Ela não deixa de ser uma meia filhote minha, já que eu trabalho na comissão da BNT que faz a adoção dessa norma. A gente está preparando a adoção da segunda versão, da edição 2 dessa norma. Ele está absolutamente certo, a 38500 é governança corporativa de TI. Não é a governança corporativa genérica. Tá? Ela é específica para TI e vocês não devem realmente interpretá-la. Ela é um bom elemento de estudo, ela é bem escrita, tem uma participação até bastante ativa do governo australiano. O chairman do Comitê Internacional que cuida dessa norma é o CTO, é o Chief Technology Officer do governo australiano. Né? Então, ela carrega em si, ela pode estar sendo chamada corporativa de TI, mas ela já carrega em si o entendimento de uma pessoa que trabalha em governo, que está entregando serviços aos cidadãos. Então, ela é uma leitura interessante, mas ela não pode ser usada como um substituto da própria governança corporativa mais genérica. Tá bom? Eu queria, então, novamente parabenizar todos que estiveram aqui presentes até o momento, tá? E estou à disposição aqui para questionamentos. Obrigado. A proposta em positivo aqui, que em decorrência do tempo, é que o Alexandre responda a pergunta do Márcio, e eu vou deixar uma pergunta só, então, e depois a gente responde por e-mail, eu acredito que... E aí, Márcio? 30 segundos, eu acho que aqui eu posso... Então você responde, então você responde essas duas, mas deixa o Alexandre responder a sua primeiro. Bom, seu questionamento foi como é que a arquitetura corporativa pode ajudar a combater a corrupção e implementar transparência. A Vanessa escreve exatamente sobre isso no blog de integração, né, ela trata de arquitetura corporativa e transparência, mas, como você me perguntou, vou responder, ela complementa. Muito do que se vê hoje em dia relacionado à corrupção é justamente pela opacidade, né? Existe essa palavra, opacidade, em torno das organizações. É justamente a falta de transparência. A partir do momento que você levanta os componentes de sua organização, não só os componentes, mas os resultados atrelados, associados a esses componentes, os resultados daquela organização, o quanto ela gasta, em que investiu, você está dando transparência a essa organização e dificultando processos de corrupção. Uma vez que você pode até estar burlando informações ali, dando transparência para algo que não é válido, mas certamente alguém dentro daquela organização que não está incluído nesse processo de corrupção pode ver aquilo e botar o dedo na ferida. Respondendo rapidamente, acho que a Vanessa pode complementar isso aí.
É exatamente isso. Indo na linha do que o professor João Neto falou, a gente também, na academia, baseado e tendo como base as ideias todas do CMM, está construindo um modelo de maturidade em transparência. Porque transparência vai além do que a lei de acesso à informação e todas as outras políticas que vieram depois ditam. É mais do que dar acesso. E aí, uma das características de transparência é justamente a rastreabilidade, além de tantas outras. Quando você implementa características de transparência, você começa a diminuir a chance, até mesmo, de você ter uma informação falsa, né? Eu estou dando transparência para aquela informação, mas ela não é verdadeira. Mas, quando você coloca a rastreabilidade, começa a ficar complicado você ligar informações falsas umas com as outras, né? Então, isso vai começando a cada vez mais diminuir, dificultar a questão da corrupção. Bem, então, rapidamente, tenho duas perguntas aqui da Rosane Feijó, da Sociedade Civil. Ela perguntou qual a melhor visão de vocês em relação à melhor arquitetura a ser utilizada pelo governo. Na minha opinião, Rosane, a melhor arquitetura é a arquitetura flexível, né? Aquela que mais se adapte aos diferentes tipos de organizações públicas que a gente tem, né? Nosso trabalho com governança de TI, a gente sempre se deparou com essa questão, né? Temos TIs muito diferentes ao longo de toda a esplanada, ao longo de todo o Brasil. E com relação à organização como um todo, essas diferenças são mais latentes. Então, a arquitetura ela tem que ter uma proposta flexível, né? Então, acho que esse já é o grande mérito aí do trabalho do Alexandre, né? De propor uma arquitetura que seja modular, escalável, que se adapte às diferentes situações. E a pergunta da Sara, ela comenta, em linhas gerais, que em uma estrutura em rede, né, você não tem um ponto central. Então, deve ter uma coordenação corporativa. E o governo, né, tradicionalmente, tem uma estrutura hierárquica e um sistema decisório hierárquico, né? Se a nossa sociedade está preparada para isso. Bem, a gente acho que já tem experiências positivas em modelos, né, como o CISP, que são organizações cooperativas. Claro, sempre tem que ter alguém, né, tocando o tambor, fazendo os outros agentes todos conversar, né? Tem uma condução central, como é feito pela SLTI, que tem tido resultados muito positivos, né? Mas eu acredito que, se tratando de governança corporativa, sim, a gente ainda não está preparado e há muito trabalho de conscientização, de sensibilização, de levar essa cultura da governança e de um processo decisório mais cooperativo para que a gente tenha resultados positivos, né? E não só aquele monte de comissão e a gente sem chegar ao resultado. Então, temos que avançar nessa construção coletiva de projetos e na tomada de decisão, com certeza. Não, é só porque lá de manhã eu fiz uma anotação quando foi falado sobre o IPING. Eu agora estou entrando e tomando conhecimento mais das ações que estão sendo realizadas e estava vendo, né, os níveis de trabalho que estão sendo feitos com relação a criar padrões para cada um, né, redes, segurança, meios de acesso, organização da informação. E aí veio a questão da coisa da semântica, da interoperabilidade semântica, onde você vai por um caminho, que aí me corrijam, porque talvez eu não tenha entendido muito bem. Um caminho que é a questão de você interoperar as informações entre si, mas tem a interoperabilidade dos conceitos. E que talvez isso ajude a você não demorar tanto tempo, já que isso é um trabalho imenso, né? Todo mundo aqui já falou da preocupação de que isso é uma coisa realmente trabalhosa e complexa, de você não tentar, talvez de início, ficar pensando em modelos de dados ou modelos de interação que sejam idênticos uns aos outros para poder interoperar as coisas, mas sim ter um modelo único conceitual, né? Eu digo isso porque, me desculpe se tem alguém aqui da Petrobras, mas como eu já prestei serviço muito tempo na área de modelagem de dados, lá há 10 anos atrás, a primeira coisa que se pergunta que a gente fez vamos levantar os conceitos. O que é petróleo? Tinham 5 respostas diferentes. Então, entre eles mesmos, isso não fazia a menor diferença, porque cada um sabia o que tinha que fazer no seu trabalho, né? Mas, para você entender os conceitos e aí entender por que existiam sistemas, diversos sistemas que não falavam entre si dentro da empresa, você começava a perceber que as tabelas lidavam com aquele conceito de maneira diferente. E não adiantava a gente passar anos pensando em como pegar e transformar cada uma daquelas tabelas, e eu pego uma, poço, a mais importante. Como é que eu pego todas aquelas tabelas poço e vira uma única tabela poço? Ninguém até hoje conseguiu fazer isso. Mas quando você estabeleceu o conceito do que era poço, do que era bacia, do que era campo, do que era óleo, do que era gás, do que era água, até água,
Aí sim, então eu falei assim, eu tenho um modelo conceitual que me diz quais são, o que essas informações representam, e eu vou criar mecanismos para interoperar essas informações sem precisar mexer nas bases de dados. Porque isso vai demorar, isso é um projeto de anos, isso aí está sendo feito, enfim, sabe-se lá quando vai ser, eu não estou mais lá. Mas isso facilitou o caminho, né, de você não ter problemas de redundância da informação, de uma informação que falava A e sobre ela mesma em outro lugar dizia B. Né? Então, eu não sei como é que isso é tratado, mas isso é uma coisa importante que pode ser assim, não só o meio caminho para chegar no final, mas no final também ajuda, né? É mais uma forma de entender aquele negócio, aqueles conceitos todos. Só rapidamente também, tem um grupo dentro da EPING que está revendo o VCGE, né, o Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico, que é a base para esse levantamento desses conceitos aí. Dentro desse modelo, tem uma caixinha lá que trata de integração, que a preocupação nessa caixinha vai ser justamente essa que você levantou aí. Pessoal, em primeiro lugar, agradecer aos colegas da mesa, a colega Vanessa, e eu queria passar uma informação que está ligada exatamente a esse tema. O SERPRO e Telebrás, a gente está fechando uma parceria de prestação de serviços de rede, ao invés de ficar cada um atuando como prestador de serviço de rede, a gente está fechando uma parceria onde a Telebrás entra com os circuitos e a gente, com a competência de gerenciamento e segurança da informação, alinhando com os preceitos do Decreto 8135 de uma rede segura, uma rede de governo. E a gente já está fazendo essa parceria, buscando o primeiro cliente, a gente está estudando os Correios e a CPRM. Então, acho que é algo aí que vai exatamente alinhado com aquilo que a gente está discutindo, de cada um usar sua competência e subtrair custo em benefício da sociedade. Obrigado a todos, eu acho que parabéns, Alexandre, e a todos da mesa também, pela participação.